Meus amigos, muito bom dia. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Vamos hoje aqui fazer um resumo, né? Quase uma abordagem, um resumo, queira chamar, epílogo, seja qual for, né? Parâmetro entre a história, filosofia e música, né? Que são tudo aquilo que não é tangível à humanidade. E quando a gente fala que não é tangível à humanidade, é o seguinte: são peças que a humanidade tanto se dedicou, tanto se aprimorou, e elas não são essenciais à humanidade, né? Ou seja, você sem isso viveria, né? A qualidade de vida aí pode ser discutida, mas não é essencial para a sobrevida humana, né? O ser humano descobrir que existem buracos negros, como foi dado o prêmio Nobel recentemente, que 90 e tantos por cento da energia no universo é escura. Isso não muda a sua vida aqui na Terra, né? Isso não altera em nada o que você fazia, você continuará fazendo, né? Que existem planetas gigantes, maior do que a Terra, que o nosso Sol é uma estrela pequena. Uns acreditam que a Terra é plana, outros não. Esse tipo de entendimento não altera o que você faz aqui na Terra, não altera a sua vida, não altera a sua dimensão. E por que o ser humano busca esse tipo de conhecimento? Porque o ser humano se dedica tanto à música, se dedica tanto à história, se dedica tanto à filosofia, se dedica tanto a estudar coisas que não alterarão, né, a sua vida, né? É prática, né? Se você trabalha, você continuará trabalhando. Se você vai para a escola, você continuará indo para a escola, né? Sem entender de uma forma ou de outra, isso não vai modificar a sua vida, né? De uma hora para outra, a não ser as pessoas que descobrem essas verdades e ganham algum dinheiro, algum reconhecimento. Porque o ser humano como um todo busca isso, né? Então a gente vai tentar aqui passar um panorama, e esse panorama ele não tem fim, né? Não é buscar aí um motivo e colocar um ponto final. Essa questão ela fica em aberto, porque como a história e a filosofia ela se modifica conforme o tempo. Então a gente não vai aqui tentar colocar um ponto final na história. A gente vai só elencar alguns motivos, elencar alguns fatores históricos, para que a gente possa aí abrir um entendimento maior, né, sobre essas questões. Provocações seria o fato, o tema a ser proposto entre esse para história, filosofia e a música, né? Então, conforme nós tanto falamos aqui nos episódios sobre a evolução do trompete, a música ela não nasce propriamente como música, né? Então a gente vê instrumentos musicais antigos, formas rudimentares, rupestres de instrumentos musicais. Muitos deles, para não dizer a maioria deles, não eram o entendimento musicalidade, ele nem existia. A questão de fazer música, de fazer arte, era muito mais uma questão de comunicação, né, entre tribos distantes, rivais, e muitas formas de música ela tinha um sentido objetivo ali, né? Imitar pássaro para poder caçar pássaro, né? Você desenvolve o entendimento de determinados cantos em determinadas épocas, onde determinados pássaros se acasalam, né? E o chamar do pássaro faz com que o macho se aproxime. Então você vai predar ele, né? Então esse desenvolvimento musical ele tinha um sentido na vida, transformava a vida ali, né? Você caçava, e isso serve para vários outros animais que atendem a chamados na época do acasalamento. Então muitos desses instrumentos musicais eles não eram propriamente para a música, para o entretenimento por si só, né? O entretenimento por si só vem mais tarde, quando o ser humano se organiza em civilização. Isso aí é um fator que a gente tem que compreender. Existem muitos teóricos, isso não é unânime, mas que o ser humano nem sempre viveu em sociedade, né? Então a sociedade ela veio depois, né? O ser humano, isso muitos antropólogos que defendem a evolução,
eles entendem que o ser humano vem de formas mais primitivas, né? E essas formas mais primitivas, eles eram muito semelhantes aos animais que nós vemos hoje, né? Pequenos grupos, né, contendo alguns líderes, predavam, caçavam. E entre esses predar, caçar, inclui outros humanos, outras tribos, outros conjuntos e assim por diante. Então, eram pequenos grupos nômades que predavam. Então, você não estabelecia uma estratégia, por assim dizer, para daqui 2, 3 dias. Era ali, conforme ia acontecendo as coisas, né? Conforme as coisas iam acontecendo, você ia se movimentando, se movendo, agindo e reagindo muitas das vezes. A música como entretenimento, ela tem muito a ver com esse planejamento. O que eu vou fazer daqui a 6 meses? E isso, nesse primeiro momento, ele não existia como significado de vida. Você não pensava tão longe assim, né? É mais uma questão ali. O leão está ali, a zebra está lá. Ele vai pensar em como caçar a zebra. Ali. Você não vai pensar em caçar a zebra daqui a 6 meses. Porque ela não faz parte ali do radar. Ela não faz parte ali de um futuro imediato. Então o ser humano ele trabalhava muito mais na questão do futuro imediato. Então a música ela não fazia parte desse cardápio. Não faz parte do futuro imediato. O ser humano é o prazer à medida da sua presente possibilidade. Certo? Esse é o primeiro contexto. Quando o ser humano decide viver em sociedade, né, isso vai ter vários motivos, né? Se nós formos procurar na filosofia, existem vários olhares para essa mesma pergunta. Por que o ser humano decide viver em sociedade, né? Então, você tem Hobbes, que ele vai eleger a segurança como um principal motivo, uma matriz que fez com que o homem vivesse em sociedade. Então, vamos entender dessa seguinte forma, de acordo com o olhar de Hobbes. De tanto eu ser invadido por outros grupos, que eu decido formar meu grupo mais forte, e mais forte com maioria de pessoas, para que quando eu vou ser atacado por outros grupos, eu os resista, né? E a história da humanidade está cheia de exemplos, né? Muralhas, fortalezas, muralha da China, e você escolhe aí que é um grupo se fechando contra outro, o ataque do outro grupo. E esse grupo que se fortifica, esse grupo que elege muros, esse grupo que prefere a segurança, chama esse outro grupo que ataca eles de bárbaros. Isso sempre foi assim. Você vai pegar lá desde de Roma. Então todos aqueles outros grupos que atacavam as suas terras é chamado de bárbaros. E nós sim, os civilizados sim, que erguemos muros contra eles, somos as pessoas mais evoluídas, somos as pessoas que temos maior contexto. Obviamente que isso não é bem assim, né? Nós vamos ver que Roma, ela tinha uma questão expansionista. Então ela vai expandir seu império. E muitas dessas terras, que é considerada terras romanas, outrora era desses grupos que ela invadiu. Então é muito legal, né? Você pensar assim. Porque você vai lá, invade a terra do cara, escraviza a mulher dele, a filha dele, coloca muro lá, e quando ele tenta reconquistar a sua própria terra, você chama ele de bárbaro, né? Então, essa questão de bárbaro é sempre discutida, né? Então não é bem por aí, quem está atacando não é uma pessoa iletrada, nem sempre é assim, mas a senso comum se torna assim, né? Muitas delas tinham elaboradas culturas, complexidade, e esses que elegiam muros nem sempre guardavam só o seu, eles avançavam também. Então, quando eles estão avançando, poderia ser chamado de bárbaro, mas nunca são. Tudo bem. Quando o ser humano vive em sociedade, essa sociedade se estabelece, essas fortalezas se estabelecem em diversos períodos, né? Onde você fica ali sobre ensejos, né, de um determinado domínio, você estabelece uma cultura que é um próprio jeito de ser. E esse próprio jeito de ser, ele tem muito a ver com os gostos, as possibilidades e a diferenciação, né? Que é o pertencimento. Isso faz parte da humanidade, tá? O ser humano não é ser humano
sem o seu contexto. Por isso que é muito importante para nós entendermos, seja quem for, em qualquer época, estudar o contexto histórico onde ele está inserido, senão fica faltando informações. Então o que isso quer dizer, né? Todo mundo é de acordo com a possibilidade da sua época. Muitos filósofos teriam dito mais se a sociedade da sua época permitisse. Eu sempre destaco René Descartes. René Descartes teria dito muito mais se fosse permitido, se ele nascesse em outra época, tudo aí era regido pela igreja e tudo mais. E outros disseram, como o próprio Friedrich Nietzsche, justamente porque foi possível ele dizer, a igreja já não estabelecia tanto poder e tal, e tal, e tal, e tal. Então, é um fruto da sua época, né, de propriamente um contexto histórico. Nesse contexto histórico, nessas peripécias, vem a parte da arte como arte, a música como música. Agora sim, né, a minha preocupação, ela não é só o que eu vou comer agora, eu comi, o que eu tenho que comer à noite de novo, eu tenho que me proteger das feras, né? Então, o contexto de música passa a existir. O contexto, seja ele ritual, isso envolve meus deuses, a minha crença, que tenha muito a ver com a minha época, o meu povo, a minha tribo, como também a minha música da minha época, que reflete a minha cultura, a minha dança, o meu jeito de ser. Então a música ela só é possível a partir de que nós temos uma sociedade, uma civilização habitando um determinado lugar, de um determinado jeito, numa determinada época. Tudo que se trata de coisas mais anteriores a isso, e nós entendemos como música, não é bem por aí, né? Na maioria dos casos não é. E muito do que nós não entendemos como música hoje né? Então é um contrassenso de certa forma. E eu deixo um exemplo. Por exemplo, hoje máscara não é considerado instrumento musical. Mas se nós voltarmos atrás, era. Por quê? Por que era considerado instrumento musical? Porque elas eram atendidas em ritos, né? E isso podia ser alguns totens também, né? Onde tinha alguns específicos eventos. E essa máscara, ou esses totens, modificava a voz. E ela modificava a voz num determinado padrão, num determinado ambiente, numa determinada situação, e sempre deveria ser feito dessa forma, né? Então, o xamã, seja quem for, ao vestir a máscara, ele representa a divindade, e ao emitir o som, ele representa aquela situação, a modificação da voz, a instrumentalização da voz, para chegar a um determinado objetivo. E a instrumentalização é considerado instrumento e é considerado música, porque você está dentro de um panorama que é repetido, de acordo com aquele ato acontece. Então os cantos começam a surgir a partir daí, cantos, batidas e assim por diante. Então a partir desses elementos primitivos que nasce a música. Antes não, antes é comunicação, antes é longa distância, antes é armadilha, né? Então a música ela nasce junto com a sociedade. É necessário que nós entendamos isso. E a filosofia? Também. E a história? Também. A preocupação em guardar determinados objetos, a sua própria história, né? Em guardar informações, ela só vem a partir do momento que uma civilização existe. Porque e isso, a partir do momento que ele entende como um igual. Né? E o que nós temos que entender é essa diferença humana que os outros animais não têm. O que define a alcateia é a soma dos lobos. O que define a manada é a quantidade de elefantes. Ok? Agora, o que define a humanidade não é a quantidade de seres humanos. Não é. Os seres humanos, eles se definem como sociedade a partir do momento que ele se entende sendo como um igual ao outro. Quando ele não entende dessa forma, e por muito tempo nós não entendemos dessa forma, direi eu que pela maioria da história nós não entendemos dessa forma, o senso de humanidade ele não existe. Ele existe como uma cidade, um país, assim. Humanidade é um todo. Então na Grécia não existia humanidade. Não? No sentido de humanos. Né? Humanos, igual.
No Antigo Egito não existia humanidade. Na descoberta do Brasil não existia humanidade. Então a humanidade é algo extremamente recente. Extremamente. Direitos humanos. Vai ver de quando é? Século XX. Por quê? Porque pela primeira vez o ser humano entende que todo homem é potencialmente igual, embora seja diferente. Mas potencialmente, o que nos une à humanidade é muito mais do que o que nos distancia, seja língua, etnia, cor de pele, etc. e tal. Antigamente, na Grécia, e antigamente não tão antigamente assim, né, a própria escravidão, ela definia que a humanidade não existe. Por quê? Por nascimento você é diferente, seja para melhor, seja para pior. Então, essa ideia, ela não é tão distante. Nós vamos ver aí que na Segunda Guerra, o que levanta a Alemanha contra os demais é essa ideia de que nós somos melhor que os outros. Nascemos melhores. E por nascermos melhores, deveremos pegar o que é nosso por direito. E que direito é esse? De nascença. Nasceu assim. Tem mais direito do que não nasceu assim. Nasceu assado, tem menos direito do que outros, por nascimento. A partir do momento que a humanidade entende que isso não existe, ninguém nasce merecendo mais, você pode definir o entendimento de humanos iguais. A humanidade é algo recente. E o que é humanos, por assim dizer? Vamos entender humus, né? Fui numa palestra recente de filosofia e foi dado um entendimento que não fazia parte do meu cardápio. Humus é terra fértil. Então, o ser humano não nasce pronto, né, de certa forma. Um coelho é um coelho. Ele tem todas as respostas do que ele precisa para ser um coelho desde o momento que ele nasce. Ele é regido pelo seu instinto. O instinto dá conta do que ele deve ser, seja hoje, seja no passado, seja no futuro. O ser humano, não. Nasce não sendo. O fato de você nascer não te garante que você será um humano. O humano é o que você se torna, né? Então, um ser humano criado por lobos não é humano. Então, a humanidade é aquilo que você se torna frente às possibilidades de você se tornar dentro de uma sociedade. Parece complexo, mas não é. Vamos tentar entender o que isso tem a ver com música. Então, ser humano é o que você se torna à medida que você se percebe sendo igual aos demais. É isso. É isso. Isso se torna humanos. E o ser humano do passado que não se percebia assim, ele é humano? Não. Ele é outra coisa. Né? O sentido humano, ele necessariamente tem que ter esse vínculo entre você ser igual aos demais. Quando você não se percebe, seja pela época que você viveu, ou pela sua crença individual, você está separado dos outros. Então você não faz parte da humanidade. Então por isso que essas pessoas que não se percebem sendo iguais aos outros, são capazes de fazer coisas que os outros não fariam. Aí fica muito mais fácil de nós entendermos por que campos de concentração, porque são capazes de matar criança, né? Ele não entende que é um igual que está morrendo ali. Para ele, fazer aquilo com uma pessoa, ou uma barata, ou um rato, não há muita lá diferença. Então, esse entendimento de humanidade é quando você faz algo a outra pessoa, você pode fazer, mas você percebe o que você fez. É aí que é a questão, não é o não fazer. Não é quando um bandido mata ou tira a vida da pessoa, ele não é ser humano. Na maioria dos casos ele é. Ele sabe o que fez, percebe o que fez. Quando ele deixa de perceber isso, que ele deixa de ser humano, porque ele não está conectado. Humanidade é conexão, empatia. Se você não tem, você não é. E que elemento tem a ver com a música? Aí que nós chegamos na questão musical. A música, ela se transforma junto com essa ideologia de humanidade, desde lá de trás. Toda música primitiva é divina. Ela não existe para me alegrar. Ela existe porque ela deve existir para alegar a um determinado Deus, uma determinada entidade.
determinado ser que se alimenta daquela música, que se alimenta daquele sacrifício, que se alimenta daquele ritual. E a música entra no ensejo, a ribalta disso, né? E depois o ser humano vai se descolando dessa divindade, né? Não que ele deixa de acreditar, mas ele não vive em função dela, né? Você começa a existir elementos como a própria ciência, que é o entendimento de por que chove, né? De por que esse mês é melhor para plantar, por que esse mês é melhor para colher. Então eu deixo de atribuir tudo isso a deuses. E à medida que eu deixo de atribuir tudo isso a deuses, essa música que existia para alegar aos deuses passa a existir para a minha alegria, para o meu contentamento. Então, existem duas definições de música já aí. A música primitiva, que não era feita para mim, eu era um instrumento musical. Então, é necessário entendimento aí. A quem toca na época primitiva, ele não entende que ele está tocando. Ele entende que ele é o próprio instrumento, que é feito para alegar não a ele, mas a quem ele está oferecendo essa música. O senso mais moderno, não. Ele entende que ele é o artista. Eu sou o artista. E eu vou me utilizar de instrumentos musicais para fazer música. E essa música era para minha alegria, para o meu contentamento e o contentamento de outros que são semelhantes a mim. Já mudou, né? E o senso moderno de música? Acompanha? Também. Se transformou? Também. Houve uma nova guinada. Porque até pouco tempo atrás, tudo tinha seu lugar no universo. Tudo era feito da única maneira que podia ser feito, pelo único motivo que existe, tudo existe da forma que existe, que deveria existir, e tá. Tudo era certo. Por isso, a física até tentou criar teorias como chamadas teorias de tudo. Porque tudo tem que dar uma explicação, né? Tudo acontece por um determinado motivo. Tudo pode ser previsto, previsível e tal. Então, quando Isaac Newton define as rotações dos planetas, é tudo assim. Quando a ciência se transforma de novo e vê que há elementos que não podem ser rastreados porque eles são inéditos, não se repetem, né? A mecânica quântica e tal, incerteza e tal, começou a ter uma coisa chamada de imprevisibilidade ou incerteza. Aconteceu dessa vez não quer dizer que acontecerá de novo. O que você mediu serviu para esse experimento. O próximo já não sei. Por quê? Mudou o experimento, mudou o resultado. Então você, na verdade, cria o experimento. Você é como você quer, de certa forma. Você quer que dê resultado, faça assim. Se quer que dê outro, faça assim. E as mudanças são mínimas, né? Quem quiser analisar o experimento da fenda dupla vai ver coisas aí meio que absurdas, né? A luz, ela de repente é onda, de repente ela é matéria, de repente é partícula, dependendo de como é feito o experimento. Se você fizer de um jeito, ela vai dar o resultado de onda. Se fizer de outro, vai dar o resultado de partícula. E é o quê? Ela se entende que é as duas coisas. Mas o que define o resultado? O experimento. Então, quando a música ela acompanha a sociedade em todo momento, entende que não existe uma questão definitiva, única, a música também tenta se libertar. Aí que nós temos a questão atonal, né? Atonalismo. Que por que tem que ter tom? Por que tem que ter isso? Por que tem que ter essa estrutura formada desse jeito, pré-estabelecida, sendo que o próprio universo não é desse jeito, né? Então a música ela começa a se encaminhar para o caos, né? Obviamente que a gente não consegue recriar o caos em toda a sua plenitude. Então você cria dodecafonismo, uma série de questões dentro da própria música para tentar organizar o que é aleatório. Senão, se deixa de ser música, passa a ser ruídos, né? Passa a ser qualquer coisa. E muitos maestros músicos definem que essa qualquer coisa, que esse ruído também é música, também. Então a música moderna e pós-moderna tenta trazer esse elemento do caos dentro da arte.
né? E como um todo, a pintura impressionista, né? Qual é o significado histórico da música nesse sentido? Que a música ela se limitava à execução do instrumento. Depois o artista e o instrumento. Hoje é músico quem escuta pela primeira vez. Você que interpreta faz parte do espetáculo. Então o que ela é? É de acordo com o que você interpretou. Então quanto maior a sua compreensão musical, quanto maior o seu entendimento de música, diferentemente ela tocará em seu ouvido. Né? A um leigo é ruído, a um músico não. Então o que diferenciou a música do ruído? Não foi a música, e sim a capacidade cognitiva de quem está interpretando a música. Então a música passa a ser também quem está sentado na plateia. Faz parte da criação da música pela primeira vez. Antes você era passivo, sempre foi passivo. Você estava autorizado ao entendimento da sua própria época. Você estava escravizado pelas formas de compasso, tons ali que você entendeu por serem corretos. Hoje não. Hoje não. Hoje você está a voar. A sua interpretação é tão importante, o seu entendimento é tão importante quanto do maestro, quanto do compositor, quanto do músico, quanto do próprio instrumento que está ali fornecendo música. Você é parte da música. O seu entendimento, a sua crítica é tão importante quanto qualquer outro elemento que ela fundamentou anteriormente. Antes não. Antes não. Não, você é passivo. Quer dizer, gostou ou não gostou, pouco importa. Não, hoje importa. Né? Então a música se transforma junto com a sociedade, junto com a filosofia, então é um contínuo. Então você ouvir uma determinada música, você já sabe a qual época ela pertence. Só ao olhar na partitura. Né? Só ao olhar na partitura você já sabe qual é, porque tudo está conectado. Elas andam juntas e uma influencia a outra. Assim como a rebeldia da física causa a rebeldia da música, que causa a rebeldia da filosofia, que causa a rebeldia do entendimento histórico. É isso aí. Beleza? Então é isso aí, meus irmãos. Um abraço a todos.